Nesta aula, nós vamos falar um pouco sobre a teoria de conjuntos. O nosso objetivo é dar uma ideia básica de conjuntos e da linguagem matemática, para que num próximo vídeo nós possamos abordar a teoria de conjuntos numéricos. A ideia primitiva de conjunto é a ideia de coleção de objetos. Aqui neste exemplo nós temos um conjunto A, formado pelas letras do alfabeto, né? A, B, C e assim por diante. O conjunto B é formado por números pares, 2, 4, 6. E a nossa anotação de conjunto será da seguinte forma. Os elementos serão listados separados por vírgula, entre chaves, e o nome do conjunto nós vamos usar uma letra maiúscula, neste caso o conjunto A. E neste caso nós temos o conjunto B, né, que é formado pelos números pares, que também é designado aqui separados por vírgulas, né, e delimitado por chaves. O nosso objetivo principal é chegar nos conjuntos numéricos, onde aqui nós estamos dando o exemplo de dois conjuntos, né? O conjunto dos números naturais, que é a ideia mais primitiva de contagem que nós temos, é formado pelo 0, 1, 2, 3 e assim por diante, e é designado pela letra N. E nós temos aqui um outro exemplo de conjunto, que é o conjunto dos números inteiros, que é formado além, né, dos números naturais que estão presentes aqui nessa parte, pelo seu oposto, que seriam os números negativos, né? O menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. E é designado pela letra Z. Nós temos uma relação entre os elementos e o conjunto, né? E essa relação é uma relação que nós chamamos de pertinência. Então, nós dizemos, por exemplo, que o 1 pertence ao conjunto dos números naturais, o que significa que o 1 é um elemento deste conjunto, está presente neste conjunto, né, o 1, e nós usamos este símbolo para poder designar esta relação, e nós podemos também negar esta relação, né, cortando o símbolo. Por exemplo, nessa sentença onde que eu digo que o menos 2 não pertence ao conjunto dos números naturais, né? O menos 2, na realidade, ele pertence ao conjunto dos números inteiros. É um número inteiro. Nós temos uma relação também, só que agora essa relação é entre conjunto e conjunto. Tá diferente que aqui era elemento e conjunto, aonde nós fazemos uma comparação entre dois conjuntos. Neste caso, eu estou dizendo que este conjunto formado pelo elemento 1 está contido no conjunto dos números naturais. Note a diferença entre esta notação e esta notação. O que nós temos aqui é o elemento sendo comparado com o conjunto. E aqui a nossa notação de conjunto, que é o elemento, né, entre chaves. Então isso daqui poderia ser chamado, por exemplo, de um conjunto A. E aí nós estamos fazendo a comparação entre dois conjuntos. Então o conjunto A está contido no conjunto dos números naturais. E da mesma forma que a gente fez a negação, né, da pertinência, podemos fazer a negação aqui da inclusão, cortando o símbolo, né, de inclusão, e dizemos que o conjunto formado pelos elementos 1, 2 e menos 1 não está contido no conjunto dos números naturais. Apesar do 1 ser elemento do conjunto dos números naturais e o 2 também, mas neste conjunto nós temos o elemento menos 1, que ele não pertence ao conjunto dos números naturais, então não posso dizer que este conjunto está contido no conjunto dos números naturais. Nós vamos ver a relação de inclusão com um pouco mais de detalhe
à frente. Aqui nós vamos ver um pouquinho da simbologia matemática, onde nós usamos símbolos para poder descrever as sentenças matemáticas que descrevem os conjuntos ou algumas propriedades de funções e tudo mais. E aqui estão os símbolos que nós vamos mais usar: o símbolo de qualquer que seja, o símbolo de existe, o símbolo de existe um único, aonde ele diferencia desde aqui pela existência de uma barra lateral, o símbolo de não existe, que segue o mesmo padrão, né, de anegação que nós vimos lá com pertence e não pertence, que é simplesmente cortando o símbolo. Só a barra significa, né, o tal que também pode ser usado por uma vírgula, tá? No lugar dessa barra. O símbolo de pertence, que nós já vimos, o não pertence, a relação se e somente se, que é uma relação onde nós temos uma proposição P, e que se ela está relacionada com esse símbolo de se e somente se, significa que quando esta proposição for verdadeira, obrigatoriamente essa daqui também vai ser verdadeira, e se essa proposição for falsa, obrigatoriamente essa proposição também é falsa. Nós também temos a relação do então, que também é uma relação lógica, onde nós temos uma proposição P, que se implica, né, ou que tem o então que, e aí aqui isso nós só temos uma direção. Se P for verdadeiro, significa que também é verdadeiro, mas pode acontecer de P ser falso e que ainda continuar sendo verdadeiro, tá? Então, a falsidade dessa proposição não implica que aqui ficaria falso, ao contrário desta daqui, que na realidade ela seria, né, a proposição nos dois sentidos, né? Enquanto aqui é num único sentido. Então, o que a gente garante? Que se essa proposição ocorre, então essa daqui também ocorre. O símbolo de está contido e o símbolo de contém, o não está contido, que é a negação deste símbolo, e o não contém, e o símbolo de união e intersecção, que são duas relações entre conjuntos que nós vamos ver logo a seguir, tá? Então, como exemplo, vamos considerar o conjunto A, formado pelos elementos menos 2 e 3, e o conjunto B, formado por menos 3, menos 2, 5 e 7. E aqui nós temos uma sentença matemática escrita, né, usando essa simbologia, e que a gente lê da seguinte forma: qualquer x pertencente a A, existe um único y que pertence a B, tal que este y é igual a 2x mais 1. Então, para nós verificarmos se essa sentença é uma sentença verdadeira, nós temos que testar fazendo da seguinte maneira. A primeira parte aqui, ó, qualquer x pertencente a A. Então, isto significa que o x vai poder assumir os valores menos 2, que é um elemento de A, e 3, tá? Então, o x pode assumir esses dois valores, que são os elementos de A. O que ele está dizendo? Que existe um único y pertencente a B. Então, vai existir um elemento aqui em B, de tal forma que este y vai ser igual a 2x mais 1. Então, quando nós pegamos o x igual a menos 2 e substituímos no lugar do x, nós temos que o y vai ser igual a 2 vezes menos 2 mais 1,
e que isto no final vai dar menos 4 com mais 1, menos 3. E está dizendo que este elemento é um elemento de B. E realmente o menos 3 pertence aqui a B. Então observe que a sentença diz que existe um único y que vai satisfazer isso, e o único y em B, que quando o x vale menos 2, vai ser o y igual a menos 3. Tá? Então, por enquanto, é verdadeiro. Agora, se nós pegamos o x igual a 3 e substituímos, nós temos que y é igual a 2 vezes o 3 mais 1, e que isso no final vai dar 7. E 7 é um elemento que está presente no B. E é o único elemento que está aqui em B que vai ser igual, né, a esse valor quando substituímos o x igual a 3. Então, essa sentença que diz que para qualquer x pertencente a A existe um único y em B, tal que y é igual a 2x mais 1, é uma sentença verdadeira. Caso tivesse um elemento aqui em A em que essa sentença não fosse satisfeita, por exemplo, se o 0 estivesse aqui em A, quando eu faço o x igual a 0, o y teria que ser igual a 1. E nós não temos o 1 pertencente ao conjunto B. E aí faria com que essa sentença fosse falsa. Mas para isso nós teríamos que ter um elemento em A em que essa relação não fosse satisfeita. Ok? Das relações entre conjuntos, nós temos, primeiro, a definição de subconjunto. Nós dizemos que A é um subconjunto de B se todo elemento de A também for elemento de B. Isto, em linguagem matemática, pode ser dito da seguinte forma: A está contido em B, já que A sendo subconjunto, ele vai estar contido em B, e isso acontece se e somente se, para qualquer x que eu escolher, se o x pertence a A, obrigatoriamente tem que pertencer a B, tá? Então percebam, quando isso for verdadeiro, obrigatoriamente isso tem que ser verdadeiro, tá certo? Para que a gente tenha, né, um subconjunto. Nós dizemos que dois conjuntos são iguais quando essa relação ocorre de forma recíproca, tá? Ou seja, quando todo elemento de A também é elemento de B, e reciprocamente todos os elementos de B também têm que ser elementos de A. Então, o conjunto A é igual ao conjunto B se e somente se x pertence a A, se e somente se x pertence a B. Ou seja, quando o x está em A, obrigatoriamente tem que estar em B, mas ao mesmo tempo, quando o x está em B, obrigatoriamente tem que estar em A. Tá? Então percebam a diferença em que aqui nós estamos usando a relação se e somente se, em que eu preciso que essas duas sejam verdadeiras simultaneamente, diferente dessa daqui que nós usamos o então, em que essa daqui poderia ser falsa enquanto essa fosse verdadeira. Né? Aqui nós temos que quando nós queremos provar que um conjunto é igual ao outro, isso equivale a provar que A é subconjunto de B,
porque todos os elementos de A têm que estar em B e, simultaneamente, B também tem que ser um subconjunto ou estar contido em A, tá? Essa é a forma que a gente usa para provar que dois conjuntos são iguais. Provamos que um está contido no outro e depois o inverso, né, que o outro está contido no primeiro. A reunião entre conjuntos, né, é quando nós temos dois conjuntos A e B, e nós chamamos a reunião entre esses dois conjuntos o conjunto formado por elementos que pertencem a A ou pertencem a B. Ou seja, basta estar num desses dois conjuntos para que esteja no conjunto união. E nós usamos essa simbologia para poder representar a união entre dois conjuntos. E a sentença matemática são x tal que x pertence a A ou x pertence a B. Veja que esse ou é um ou no sentido exclusivo. Basta estar dentro de um dos dois conjuntos para que esteja, né, na união. Já a intersecção, né, é o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A e, ao mesmo tempo, pertençam a B. Então, A inter B, nós usamos esta simbologia, né, para poder representar a intersecção entre dois conjuntos. É formado por os elementos que estão em A e, ao mesmo tempo, estão em B. Aqui, como exemplo, vamos pegar o conjunto A formado por 0, 1, 3, 5, 7. E o conjunto B formado por 0, 3, 4, 5 e 9. E aí nós temos que a união entre esses dois conjuntos vai ser o conjunto formado por 0, 1, 3, 4, 5, 7 e 9, porque basta o elemento estar no conjunto A, vai pertencer à união, então o 0, o 1, o 3, o 5 e o 7. O 0 já está representado, o 3 já está representado, o 4 também. O único do B que ainda não está representado é o 9. Então aqui a gente forma o conjunto união. Já a intersecção são formados pelos elementos que pertencem a A e pertencem a B simultaneamente. Tem que estar nos dois conjuntos. Então o 0 está em A e está em B, então pertence à intersecção. O 1 está em A, mas não está em B, então não faz parte da intersecção. O 3 está em A e está em B, então faz parte da intersecção. O mesmo ocorre com o 5. E o 7 está em A, mas não está em B, então não vai fazer parte da intersecção. Como o 9 também está em B e não está em A, não faz parte da intersecção. Então a intersecção pega os elementos que são comuns aos dois conjuntos, enquanto a união, né, falando uma linguagem mais simplista, reúne, né, ou junta, né, os elementos, né, e aqueles que são repetidos, né, não precisa aparecer repetido aqui na representação do conjunto. Bom, com isso nós terminamos aqui essa parte introdutória de conjuntos, onde nós destacamos a relação entre elemento e conjunto e a relação entre conjunto e conjunto, e damos destaque também, né, à questão da importância da linguagem matemática. Num próximo vídeo nós vamos abordar os conjuntos numéricos e as suas propriedades, né, das operações básicas de adição, multiplicação e divisão.